Olá, meus irmãos. Estou muito feliz de poder estar aqui de novo com vocês. Que a paz do Mestre possa estar junto de nós. Eu aqui da minha casa, voltando nessa tarefa de estudo e de gravação dos estudos da obra de Joana de Ângeles. E vocês, da onde estiverem, podendo ouvir, podendo refletir sobre a mensagem que nos chega de forma tão amorosa, tão esclarecedora e que tem nos ajudado bastante a tentar trilhar nossos caminhos, não é? A gente tinha parado na lição de número 22 dessa obra, então hoje fazemos a lição de número 23, intitulada Impulsos e Vontade. Nessa lição, Joana de Ângeles vai conversar conosco, meus irmãos, sobre o que seja esse impulso, o que seja vontade, qual o papel de cada um deles em nossa vida e a necessidade que a gente tem de pensar sobre essas questões, sob uma outra ótica que nos leva talvez a não só refletir, mas estabelecer uma conduta melhor acerca do nosso comportamento. Antes dela esclarecer o tema, ela, como a gente já sabe, sempre traz pra gente uma citação do Evangelho, e a citação desse estudo, desse tema, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, e ela nos convida ao estudo do item 10. O item 10, ele é um item que está num subtítulo desse capítulo, a cólera, que é o item 9 e 10. E o 10, o Evangelho traz pra gente a necessidade que a gente tem de pensar sobre o conceito que a gente faz de que não temos condições de conter o nosso comportamento inadequado, impulsivo, porque é como se a carne falasse mais alto, como se o que nos caracteriza, o caráter, a personalidade já estivesse tão em nós, não passível de mudança, de novas conquistas, e nesse aspecto, como se as nossas reações, por vezes grotescas, invigilantes com certeza, agressivas, brutas, seriam então resultante dessa personalidade forte que a gente tem e da qual não se consegue libertação. Aí ela vem colocando para nós que é preciso pensar sobre isso, e ela tem na lição um primeiro parágrafo que eu acho assim muito importante para nós, porque ela inicia dizendo assim, olha, que o homem é o que programa e acalenta mentalmente. Nós somos o que nós pensamos. Emmanuel já nos disse também isso e reitera isso por diversas vezes em suas lições, nos fazendo refletir sobre o que pensamos, como sendo nosso pensamento mesmo característica do que trazemos no campo do sentimento. O que daria então para a gente poder avaliar nesse contexto dos pensamentos que temos, como está a nossa alma, como está a nossa característica moral, que tipo de pensamentos norteiam o nosso campo de ideias. O que a gente se debruça para ficar, marcando na nossa lembrança essas coisas todas. Então, Emmanuel sempre fala, e ela vem e diz isso, que o homem, ou seja, o ser encarnado, é o que programa
e acalenta mentalmente. Aí ela diz: das inexauríveis fontes do pensamento que filtra as aspirações do espírito encarnado, transformando-as em ideias, promanam as sombras e as luzes que promovem a angústia e a dor a que todos se entregam. Olha como que esse primeiro parágrafo ele é muito profundo até em suas reflexões, né? Essa é uma das lições mais longas do livro. E Joana inicia falando sobre campo mental, ela inicia falando sobre o que a gente evoca da alma, do ser imortal, do nosso inconsciente, e que isso externa-se dessa forma transparente no nosso pensamento, naquilo que está então no campo das nossas ideias, que fomenta as nossas ideias, as nossas aspirações. Consegue entender como que isso se transfigura num mecanismo de ação e de comportamento ativo na sociedade? Ou seja, o cidadão que nós somos, o cidadão que cada um é, aonde está inserido, na sua família, no seu local de trabalho, no seu lugar de devoção religiosa, na comunidade, nas relações humanas, com conhecidos ou com desconhecidos, tudo promana, né? Esse nosso comportamento nesse meio a qual estamos inseridos, promana desse campo íntimo do ser imortal, que se exterioriza na nossa conduta ante a vida. Olha, meus irmãos, não tem como então a gente pensar sobre aquilo que a gente faz, às vezes, por mais pequenino que seja, que não tenha aí a marca da nossa identidade moral e espiritual. Olha como que isso é sério. Mas ela não para aí, porque ela fala disso, né? Desse resgate que a gente faz, e faz isso naturalmente, porque você pensa bem, quando as ideias estão vindo na sua cabeça, quando o pensamento está vindo aí, né? A cabeça da gente não para, de tá toda hora pensando, né? Uma coisa em outra, uma coisa em outra. A gente não para. O mecanismo é o quê? De estar sempre evocando essas energias auridas no inconsciente. E a gente faz isso sem nem se dar conta. Sem nem se dar conta. Somos capazes de ficar boas horas do dia, ou às vezes um dia inteiro, preso fixamente num pensamento, numa ideia. É forte isso, não é? É muito forte isso. Por outro lado, o que ela coloca ali? Que ao mesmo tempo que isso acontece e que nós estamos nessa troca de energia com a vida íntima e a vida em sociedade, a vida do espírito encarnado, a gente acaba por se perder no meio de situações que a gente toma decisões, a gente faz escolhas, a gente reage e a gente depois não se dá conta do que fez. Ou, em se dando conta, a gente às vezes se perde em justificativas que mais querem encobrir para nossa mente aquilo que de fato a gente viu que não deveria ter feito, que a nossa atitude, a nossa conduta não foi a melhor. Então, uma forma de querer driblar isso, esse sofrimento que surge, né, quando a gente se identifica no erro,
é que a gente dá 1001 desculpas, e é nisso que a gente cai no que está escrito aqui no Evangelho, na lição da cólera, como eu disse para vocês, que o Espírito Hahnemann nos coloca sobre essa dificuldade que a gente tem de olhar o nosso comportamento com clareza, oriundo mesmo da conquista do espírito imortal, e a gente coloca isso às custas ou de Deus, né, como se Deus me fez assim, ou como se a gente não fosse capaz de controlar os nossos impulsos ou de ter uma reação melhor ante algumas situações da vida. Então a gente acaba por se justificar mais para nossa consciência do que para qualquer outra coisa, né? Então ela coloca que ao mesmo tempo que esse mecanismo acontece, é ele fonte de dor e sofrimento, né? Ela coloca isso aqui no primeiro parágrafo, né? Quando ela fala assim, olha, os pensamentos que filtra, né, as aspirações do espírito encarnado, transformando-as em ideias, desejos, vontades, né, sonhos, como muitos falam, né, idealizações, essa coisa toda. E disso promanam as sombras e as luzes que promovem a angústia e a dor a que todos se entregam. A que todos se entregam. Da onde vem tanta angústia, tanta dor? Vocês já se perguntaram isso, gente? É muito comum a gente passar os dias tentando ocupar a nossa mente com o trabalho, ou ocupar a nossa mente com coisas para a gente poder não pensar certas coisas, como se a gente não quisesse dar margem ao nosso pensamento de vasculhar certas informações e análises. A maioria, tem estado em total angústia ante os problemas das mais diversas ordens. São questões financeiras, são questões jurídicas, são questões afetivas, amores negligenciados, doenças físicas ou morais, solidão, medo, uma tristeza que parece tomar conta do indivíduo, tirando dele expectativa, alegria. E nesse emaranhado de coisas, a sociedade, quase que em sua totalidade, tem buscado por caminhos que de fato não conduzirão à verdadeira felicidade. Busca-se então ter uma pseudo-paz com o atendimento daquilo que é puramente material. Busca-se viver com mais alegria, tentando apenas atender aos desejos puramente sensoriais. Nesse afã de querer estar melhor, a sociedade tem se debatido profundamente com inúmeras dificuldades e com dificuldade até de encontrar qual caminho a ser percorrido para a solução tão desejada, porque na verdade é isso. O que nós desejamos, em linhas gerais, é estarmos bem, é estarmos em paz conosco mesmo, é estar junto das pessoas que amamos,
é ver essas pessoas que a gente tanto ama bem, né? É poder emanar boas energias, de não se sentir tão afetado com o comportamento alheio. Mas a gente não tem conseguido dar conta. E os benfeitores espirituais têm nos alertado de forma amorosa, porque eles entendem que na nossa condição de espíritos imperfeitos, encarnados como estamos, num período tão marcado de mudanças em função da transição planetária, em que espíritos de áreas sombrias e de áreas de sofrimento estão reencarnando, trazendo consigo sentimentos ainda muito instintivos, voltados para as reações mais grotescas e absurdas, para quem já consegue pensar um pouco mais além, ou deseja, pelo menos, mudanças sérias do amor em detrimento do mal. Nesse contexto em que nos encontramos, é que Joana vai dizer para nós que é necessário, então, adentrar para esse campo do pensamento, não como fuga, né? Então, vou trabalhar o dia inteiro, minha mente está ocupada o tempo todo, porque se a gente parar um minuto que é uma derrocada de sofrimento, de dor, de angústia, dessa que o indivíduo não consegue nem permanecer deitado, que tem a sensação de que precisa estar em constante atividade, que uma noite de sono não é repousante, que não consegue ter um diálogo com uma pessoa sem estar preso a um celular, porque está vinculado ao aparelho no cumprimento de regras e de comportamentos viciados, tanto no campo das ideias, mas também áudio e visual. Veja que nós somos vítimas de nós próprios, porque estamos encarcerando o nosso pensamento em ondas mentais que nos definem a característica moral, o grau de evolução que nos encontramos, mas estamos escravizados por nós mesmos num ciclo doentio de quem não consegue sair desse redemoinho que vai se colocando e como se tivéssemos forças maiores a nos puxar para baixo quando a gente quer levantar. Mas na verdade, queridos irmãos, o que Joana de Ângeles nos diz é que essa sensação que a gente tem de que a gente está sendo puxado para baixo quando a gente quer levantar, na verdade são as chances e a oportunidade que a gente tem dado para acalentar, acolher no nosso íntimo energias difíceis, sombrias, que envolvem o nosso planeta, marcado ainda por tanta dor e violência. Como então manter sanidade? Como manter-nos em paz conosco mesmo? A mensagem cristã, ela é sempre motivadora, meus irmãos. Ela é sempre um convite à transformação do qual nenhum de nós está isento. Do qual, se a gente buscar, a gente vai encontrar, como diz-nos Jesus. O movimento interno
de sair desse emaranhado de sofrimentos e pensamentos desconexos e sombrios que nos assomam o ser, é algo que deve partir como nossa prioridade, porque tocados já pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades e nos alinhando com essas energias que nós mesmos alimentamos e que pairam à nossa volta, encontrando sintonia, é que a gente cada vez mais se sente cansado até de viver, cansado de querer continuar, como se a gente estivesse deixando a vida nos levar de qualquer jeito. O número de pessoas que, vítimas das suas próprias armadilhas mentais, acabam por se colocar em situações de riscos, atentando contra a própria vida, é imenso. E olha, meus queridos irmãos, no conhecimento que a doutrina espírita nos traz, não existe uma interpretação de que eu sou mesmo imperfeito, eu sou o culpado disso tudo, e isso para muitos gera um peso muito grande. Quando a gente acaba por colocar a culpa no outro ou em outro, né? Isso parece que nos torna mais leves. Quando a gente fala assim, não, mas eu sofro isso porque lá no passado, né? Crenças religiosas acreditam, né? No passado outros pecaram, então eu hoje tenho em mim o pecado porque houve pecados lá atrás que me marcaram a trajetória. Ou quando a gente quer colocar a culpa num comportamento que é a nossa personalidade, a gente fala assim, eu nasci assim, né? Eu sou assim, nada vai me mudar, que é um determinismo, né? Dessa coisa de que a gente nasceu dessa forma ou daquela forma. Ou quando a gente diz assim, não, mas Deus me fez dessa forma. Quando a gente põe esse tipo de coisa, para quem avalia, quem olha dessa forma, isso pode dar uma sensação de leveza, porque fala assim, eu não sou culpado, né? Culpados são esses todos aí que pecaram e que fizeram e que eu tô aqui só colhendo isso. Olha, mas isso é um total engodo, um troço assim que não dá de forma racional para você pensar nisso, né? Porque seria no mínimo injusto com o cidadão comum que ele já nascesse carregando em si a culpa dos atos de outros. Isso não faz sentido. Por isso que a fé raciocinada, ela precisa pautar nos nossos corações. Mas quando eu entendo que a imortalidade é algo que me é peculiar, algo que me é concedido por Deus, quando eu entendo que existe um futuro de vitória espiritual que não está pautado na condenação ou na punição daquilo que eu cometi de errado, mas de uma lei justa, porque é para mim, é para todos, quando diz a cada um segundo suas obras. Quando a gente tem Jesus como nosso guia e modelo
modelo, como referência não só do que o que a gente deve fazer, mas da onde nós iremos chegar. Quando a gente sabe que o Jesus falou para nós assim: vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei. Em momento algum ele falou para a gente que nós não iríamos passar pelas nossas dificuldades, mas que ele estaria conosco para nos aliviar. Então, quando a gente faz essas reflexões que eu vejo numa mensagem como essa de Joana, nos convidando a refletir, é para a gente sair desse lugar que não nos coloca olhando para nós como nós somos, que fica achando justificativas aqui e acolá para as coisas que nos acontecem. Porque, meus queridos irmãos, não há um sofrimento, uma dor qualquer que a gente vivencie que não esteja marcada por nossos atos, por nossos pensamentos, por nosso comportamento, por nossa atitude. Tem como? Então a gente não é colocar sobre os nossos ombros um peso e falar assim: eu não presto para nada, ou colocar nos ombros do outro como se o outro fosse o causador da minha dor, porque nenhum nem outro pensamento constrói. Quando eu jogo no outro, eu estou sendo totalmente desleal comigo e com o outro, né? Agora, quando eu acho que eu não presto para nada, aí eu estou faltando com amor comigo mesma. Então, é preciso pensar que estejamos nós no ponto em que estamos, a gente já caminhou muito na nossa trajetória espiritual. Com certeza, a gente já errou muito mais do que o que a gente erra hoje. Porque se existe um caminho a percorrer de um ponto até o outro, a gente já está bem avançadinho no processo de um estado primitivo de evolução para um momento de provas e expiações com vistas à regeneração. Então já foi caminhado bastante coisa, a gente já melhorou muito, a gente já progrediu muito. E existe dentro de nós, tanto quanto ainda as marcas da nossa falta ainda de evolução espiritual, já existe em nós marcas profundas de transformação que nos caracteriza a fortaleza, a coragem de recomeçar, né, o desejo de acertar. Eu acho mesmo que a gente só não está sabendo como fazer. E se a gente já recebeu esses conselhos, a gente ainda não interiorizou. Então é preciso buscar mais essas informações, é preciso estudar mais, é preciso entender mais, sabe? O que nos aguarda a nível de informação e de vivência. Mas, meus queridos irmãos, esse momento tão conflituoso que a gente vive, ele é passageiro, ele não vai durar para sempre, mas a gente precisa passar por ele. Precisa, porque se a gente deixar, se a gente não se cuidar, a gente vai perdendo gosto pelas coisas, a gente vai perdendo gosto pela vida, a gente vai perdendo gosto pelas alegrias, e não pode ser assim, né? Então a gente tem que encontrar dentro de nós a coragem para identificar, e talvez isso possa nos ajudar um pouco. O que é impulso na nossa vida, o que é vontade? O título da lição é isso: impulsos e vontade. Ela vai falar o impulso como sendo algo que a gente tem uma tendência a fazer e do qual a gente não pensa muito. Não sei, vamos tentar dar uns exemplos bobos assim, por exemplo. A gente às vezes, como materialistas que somos, né?
A gente às vezes compra uma coisa que a gente nem estava precisando, mas só porque estava na promoção, vamos dizer assim, aí é que teve um impulso de comprar. A gente às vezes, diante de uma conversa que a gente está tendo com alguém, ou uma discussão, aí a gente tem um impulso de falar mais alto, de gritar, de bater, de brigar. O impulso é aquilo que a gente não pensa. Porque se a gente pensasse, a gente talvez não fizesse. Por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, a questão da compra, o pessoal está na promoção. Se a gente pensasse na promoção, mas eu preciso disso mesmo, né? Porque a gente às vezes, eu estou podendo comprar isso, eu preciso muito disso, né? Se a gente pensasse, talvez a gente nem comprasse. Mas, tá todo mundo comprando, então vou comprar também. Tá todo mundo fazendo, vou fazer também, né? É aquela coisa assim que você vai, que você faz sem pensar muito. Por exemplo, um exemplo de uma atitude assim, no campo moral, por exemplo, tá todo mundo fazendo uma fofoca de fulano, eu vou lá contar também o que eu sei, né? Eu também vou dar minha contribuição aqui nesse vai e vem de informações sobre a vida alheia. Talvez, se a gente pensasse melhor, nem fizesse isso, né? Quando a gente, por exemplo, dá uma opinião na vida do outro, fala assim, não, se fosse você no seu lugar, tinha feito isso, você fala às vezes isso sem sequer refletir para entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, né? Qual a forma como o outro está convivendo com o problema. Então a gente também toma esse tipo de atitude. Por exemplo, quando a gente tá no meio de uma roda de amigos e quer fazer uma brincadeira com alguém, todo mundo tá fazendo e a gente entra na bagunça querendo fazer alguma coisa que a gente sabe que vai magoar, que vai prejudicar, mas fala assim, que nada, tava só brincando, imagina, né? Então são coisas que caracterizam, né, a nossa atitude do impulso ele tem, olha que interessante, que ele tem muito mais a ver conosco do que a vontade. Eu vou explicar por quê. Porque o impulso é aquilo que vem e a gente faz, sem ponderar, sem refletir. Então a coisa vem, você faz, né? Você pode até depois falar, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Podia ter feito um negócio desse, como é que eu fui me meter numa dessa, né? Mas acabou fazendo. O impulso, então, ele está muito dentro do campo das nossas reações, daquilo que a gente evoca, do comportamento nosso, da nossa onda mental, do nosso pensamento, do quão leviano nós somos, do quão extremistas nós somos, né? Sabe, do quão intolerantes nós somos, e assim vai. Já a vontade não está muito nessa característica, e talvez por essa talvez seja a nossa maior dificuldade. Por que? Pergunte para você mesmo. Qual a sua vontade hoje? Já parou para se perguntar? O que eu tenho vontade hoje? Você poderia falar assim, nossa, eu queria tanto. Se fosse da minha vontade, eu queria tanto que esse problema se resolvesse. Nossa, que seria da minha vontade, eu queria poder viver em paz com fulano. Eu queria tanto que essas brigas terminassem, né? Que a minha vida pudesse ser mais pacífica com essa pessoa. Você pode perguntar assim, no campo da sua vontade, né? Qual seria hoje, talvez, uma vontade? Puxa, eu queria tanto ser capaz de amar, de ser amada. Aí eu queria tanto poder gerar meu próprio filho. Aí eu queria poder ter um emprego digno.
pessoas honestas que eu pudesse levar para dentro da minha casa o pão de cada dia. Eu queria poder trabalhar na seara do Cristo com menos intolerância, respeitando mais meu amigo que divide comigo a tarefa. Aí eu queria, como vontade da minha vida, me tornar uma pessoa melhor, vencer minhas imperfeições, parar tanto de criticar, de ver defeito nos outros, de falar mal da vida dos outros. Isso tudo que eu listei aqui, e vocês podem estar pensando em outras tantas coisas aí, vocês acham que isso é tão fácil de fazer, de realizar, quanto aquilo que a gente faz por impulso? Não é, né? Não é. Então, o que você faz por impulso, você faz sem pensar. Ao outro você pensa. Ser mais tolerante demanda esforço imenso de romper com preconceitos, com paradigmas, vigiar, buscar na oração o equilíbrio, se sentir mais próximo do Cristo, que é da onde provém o alimento da alma. É ter convicto a certeza de que não importa quantas vezes a gente errou, é sempre possível recomeçar, não é? Essas coisas todas que fazem parte do pensamento daquele que deseja ser melhor. Então não é fácil. Entende que entre impulso e vontade, a vontade caracteriza uma mudança interior? É o desejo de querer sair do lugar em que está para um outro melhor? É de não se conformar com o que se é para querer ser algo melhor? Mas esse é o campo da transformação, da mudança a qual nós somos convidados diariamente a empreender. Todo esforço dos amigos espirituais, sejam nas mensagens, nos conselhos, seja nas advertências amorosas, na intuição, é sempre de dizer para nós assim: olha, não importa que hoje você está desse jeito, não, você pode sair desse estado para um outro muito melhor. Comece acreditando que você é capaz. Busca dentro de si profundamente, com toda a sua vontade, o desejo de ser melhor, um pouco mais a cada dia. Entende isso? Por que Joana traz uma lição dessa, impulso e vontade? Ela está falando pra gente assim: olha, cuida de você, não fica tão no campo da impulsividade. Agarre-se com a vontade de ser um ser humano melhor. É assim que a gente vence nós, sobre nós mesmos, meus irmãos. É assim que a vida passa a ter significado. Porque se eu quero melhorar, é porque eu acredito que a vida pode ser melhor. É isso. É lindo demais isso, não é? Pensamentos como a morte, como o suicídio, como a automutilação, as depressões profundas, elas vão saindo do campo mental da nossa mente enferma para brotar dali a semente do amor que está em nós, porque nós somos filhos de Deus. E nós, quando falamos isso tudo, não é mentira, não é algo que a gente não pode conquistar. É possível, é possível.
Então eu acho que essa mensagem hoje ela é belíssima. Eu não ia lê-la hoje para vocês toda não, porque ela realmente é grandinha para a gente ler aqui. Mas que a gente possa estudar essa lição, mas principalmente pensar sobre essas reflexões que Joana nos traz, aquilo que nos caracteriza, o campo do pensamento, aonde a gente quer chegar, se a gente está descontente com o que estamos, da forma que estamos, com a vida que temos, vamos começar a mudar por nós mesmos. Mudanças pequeninas, gente, farão grande diferença. Vamos pensar melhor, vamos orar uns pelos outros, vamos pedir por todos nós nessa grande jornada de evolução. Todos nós, aonde nós estamos, a gente está unido por energias de progresso que tentam nos impulsionar, cada qual com aqueles a quem, por amor, estão junto de nós e a quem a gente deve recorrer, mas confiantes de que Deus é por todos nós, em todo tempo e lugar. Muita paz para vocês, muito bom ter voltado. Eu espero que a gente consiga seguir adiante essa tarefa. Muita paz, fica com Deus, tá? Tudo de bom.